Muito bem, estamos voltando à classe Teologando. Olá. Na verdade, nós estávamos ainda com um pouco de dúvida se ia dar certo nós voltarmos para a classe, porque a partir desse ano eu comecei a pastorear a congregação do José Cortez, mas houve um acerto aí do conselho para que eu continuasse dando aula, apesar de estar pastoreando lá. Então, se vocês gostam da classe Teologando, vocês vão pagar orando pela congregação do José Cortez, certo? Então você vai pedir que Deus, porque fala assim, ora Deus, nós tiramos o pastor da igreja para vir dar aula para a gente na central, né? Então os irmãozinhos lá do José Cortez precisam de ajuda, e você vai orar pelos irmãos do José Cortez para que Deus abençoe aquela congregação. Você vai orar pelo pastor Nielsen, você vai orar pelo Leandro, que é o seminarista que trabalha muito lá, faz muitas visitas, trabalha muito com o pessoal, trabalha com crianças, com adolescentes, é quem está mais tempo lá, porque eu trabalho o dia inteiro no horário comercial, então só fico alguns horários. Então peço muito realmente que vocês orem pelo José Cortez, para Deus abençoar aquele trabalho, aquela congregação. É um trabalho muito difícil, muito desafiador. Então, peço muito mesmo a oração de vocês, tá? Pelo José Cortez. E aí eu tenho fico jogando na cara de vocês que eu devia estar lá, mas estou aqui para dar aula para vocês, né? Mas voltando então, nós estamos começando esse ano com a classe Teologando. Aqueles que viram o anúncio no Facebook, eu falei um pouquinho de que esse estudo seria uma preparação, talvez eu faça alguns estudos em volta, preparando um pouco, e hoje a gente vai falar sobre apologética bíblica, e semana que vem eu vou focar no Antigo Testamento essa questão de apologética, né? A gente vai falar o que é apologética aqui. Tudo isso mais ou menos dando uma volta aqui, colocando os assuntos em volta do que seria para a gente começar a fazer um panorama do Antigo Testamento, a gente fazer um estudo sério do Antigo Testamento. Então esses assuntos que a gente está colocando, a Bíblia cheia de contradições ou adulterada e tudo, são assuntos relacionados a alguns pontos que vão ser colocados nos estudos sobre o panorama do Antigo Testamento, tá? Então, é por isso que a gente está começando. Eu creio que daqui a um mês a gente vai ter condições de começar o panorama do Antigo Testamento, que seria estudar livro por livro, né? E estudar a sequência da história do Antigo Testamento e entender a mensagem toda do Antigo Testamento, tá certo? Então, vamos começar a nossa aula. E hoje a gente vai falar sobre apologética bíblica, né? O que é apologética? Eu até peguei aqui no Wikipedia que tem uma boa descrição, um bom resumo do que é apologética, se quem não conhece. Apologética, do latim tardio apologéticos, do grego, sim, os termos gregos eu tirei porque estava dando erro aqui, por derivação de apologia, do grego defesa verbal. Apologética é uma defesa verbal. É a disciplina teológica própria de uma certa religião, que se propõe a demonstrar a verdade da própria doutrina, defendendo-a de teses contrárias. A apologética desenvolveu-se sobretudo no cristianismo, enquanto em outras religiões, como Islã e Budismo, houve apenas tentativas menores. Assim, quando o termo apologética não é seguido de especificação, é quase sempre entendido como apologética cristã, ou seja, como a prática da explanação, demonstração de ordem moral, científica e histórica e defesa sistematizada da fé cristã, sua origem, credibilidade, autenticidade, superioridade em relação às demais religiões e cosmovisões. Isso é apologética. Apologética é defender a sua posição, fazer uma apologia àquilo que você crê, né? E existe a apologética cristã, realmente como foi o que mais se desenvolveu, principalmente no início do cristianismo. Alguns pais da igreja se levantaram como apologetas, como pessoas que defendiam a fé. Agostinho foi um apologeta, porque inclusive o livro dele, Cidade dos Homens, Cidade de Deus, é um livro fazendo apologia a como o cristianismo é melhor do que, né, aquilo que está no mundo, vamos dizer assim, tentando defender o cristianismo, principalmente porque haviam ataques à fé cristã, né? Por exemplo, havia algumas coisas, né, dizendo que os cristãos eles cometiam como? Canibalismo,
né? Cometiam incesto, e tudo porque os cristãos se reuniam de portas fechadas, as igrejas não tinham porta aberta, as reuniões, o culto era fechado, restrito a quem era realmente cristão, quem não era cristão não entrava, vamos dizer assim. E o pessoal ficava lá fora. Isso aí deve ser aquela coisa tipo maçonaria. Eu não sei o que está lá dentro, deve ter bode lá, né? Então, o que acontece? O pessoal falou, eles ficam chamando as esposas de irmãs, então quer dizer que as esposas eram irmãs, então eles cometem incesto, eles casam com as próprias irmãs. Eles falam que eles comem o corpo do Deus deles, que é um homem, então eles comem carne de gente, então eles são canibais. E aí você tem que ter os apologetas que vão escrever para os não cristãos, defendendo, explicando, e contra acusações também, acusações de ordem moral, uma série de coisas. Então isso é apologética. E você tem a apologética bíblica, principalmente nesses últimos anos, nesses últimos séculos, para defender a Bíblia. E defender por quê? Porque existem ataques à Bíblia, né? Só mostrar para vocês um exemplo disso. Eu acho que é aqui mesmo. Por que pensar em defesa da Bíblia? Abra lá em 1 de Pedro 3, 13 a 15. Quem encontrar, por favor, leia. E outra pessoa já abre em 2 Timóteo 2, 14 e 15. 1 de Pedro 3, de 13 a 15. E 2 Timóteo 2, 14 e 15. Quem encontrou, leia o primeiro texto, por favor. Estejam sempre preparados para defender a sua fé. Então, o texto diz para a gente estar sempre preparado para defender a razão da nossa fé, né? 2 Timóteo 2, 14 e 15, alguém leia, por favor. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evite contendas e palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como rei que não tem que se perguntar, maneja bem a palavra da verdade. Isso, então procura se manter aprovado, um obreiro que maneja bem a palavra da verdade, e para isso você precisa conhecer ela e entender ela, né, para que você possa responder a outros. Só que além disso, até uma coisa que eu quero fazer aqui, nós precisamos conhecer muito bem a Bíblia, estudar muito ela, entender muito ela, para que nós, conhecendo, você possa defendê-la. Por outro lado, existem algumas outras coisas, até vai aparecer aqui num vídeo que eu vou mostrar, sobre assuntos fora da Bíblia, assuntos que não estão na Bíblia em si, mas assuntos que pessoas falam para atacar a Bíblia. E os assuntos que eles colocam, os tópicos que eles colocam, às vezes a gente não tem aqui na igreja, não estuda na igreja. Aparecem acusações contra a Bíblia, e a gente não é muito instruído a por que essas acusações surgiram, de onde surgiram, o porquê eles estão falando desse jeito. Às vezes você pega meio de sopetão. Exemplo típico disso. Olha quantas vezes a Super Interessante fala da Bíblia. Isso aqui é só alguns, tá? Eles têm outros. Super Interessante gosta de fazer sensacionalismo com a Bíblia. Tá? Fazem muito sensacionalismo. A Bíblia, como você nunca leu, aí tem adultério, incesto, roubo, falando de um monte de coisas terríveis que existem na Bíblia. Que a Bíblia está cheio de coisa horrível. Tá? Quem escreveu a Bíblia? Aí ele vai falar, não foi Moisés que escreveu, não foi isso, os discípulos escreveram muito tempo depois, não era testemunho ocular e tal, um monte de coisa. Será que Abraão existiu? Isso aí foi uma historinha, e eles vão colocar um monte de coisa, né? O novo Judas, aí o Judas já não é um cara tão mau assim, ele parece um cara mais legal, né? A Bíblia, o que é verdade e o que é lenda. Aí, o que vai acontecer aqui é o seguinte, o caso típico. Aquela pessoa que não é cristã, que critica a igreja, diz que é um pratão cheio, ele vai pegar, ele vai ler, um dia você vai estar numa conversa e vai falar, não, na Bíblia tem um monte de lenda, é um monte de besteira que tem na Bíblia. Não foi Moisés que escreveu, por causa disso, daquilo, tudo. E as pessoas começam a falar.
Quem é universitário, então, o pessoal na universidade sofre muito com isso. O pessoal, não, porque a Bíblia é isso, foi adulterada, teve aquilo outro. E a pergunta é, como a gente se prepara ou entende essas coisas? Eu gostaria de passar um pouco do você entender isso daqui, do porquê essas coisas surgem, da onde surgem essas informações, e ver que isso daqui, que é super interessante, é sensacionalismo. Sensacionalismo por quê? Tudo que eles estão escrevendo aqui não é nada de novo para quem trabalha no estudo teológico. Tudo assunto já é de 20, 30, 40, 50, 100 anos atrás. Tá? E coisas que já foram exaustivamente estudadas. Tá? E isso daqui está se falando de ciência, não está se falando de teologia. Tá? E a gente vai chegar, essas coisas eu vou explicar. Então quando essas coisas surgem, o que a gente fala? Isso é apologética, né, bíblica. Eu gostaria de passar algumas bases para vocês entenderem quando as pessoas questionarem sobre esses pontos e vocês também já ficarem sabendo de algumas informações para vocês saberem ler esses textos quando surgir ou se surgir. Né? Vamos começar aí, o início da crítica à Bíblia. Nos últimos 200 anos, a Bíblia tem sido colocada em questão quanto à sua veracidade, integridade, significado, precisão histórica e muito mais. Por que esses questionamentos surgiram e como foi o início desse debate? Tá? O que acontece? Isso tem sido realmente nos últimos 200 anos. Você pode contar os séculos, até o século XVIII é onde começou, mas o século XIX e século XX é onde se desenvolve essa crítica da Bíblia. Tá? E isso começou, já até falei em outros estudos aqui, já passei um pouco sobre isso, até quando a gente estudou um pouco sobre a história da igreja, sobre esse período, mas é importante entender isso. Por volta dessa época, teve lá o Renascimento no século XVI. Né? Aí, no Renascimento teve uma série de coisas. O que é o Renascimento? Né? Vamos resgatar as culturas antigas, a cultura grega e tudo mais, porque por toda essa época medieval aqui, a igreja nos deixou nas trevas, porque a gente só podia ver coisa da Bíblia, só coisa sacra, não podia ver as coisas antigas. Vamos resgatar tudo isso. O pessoal começou a estudar grego para ler a literatura grega, começou a ler hebraico para estudar o texto original, surgiram os reformadores, surgiu a reforma protestante, o mundo estava numa revolução, porque vem um cara e fala que a terra não é chata, ela é redonda, existe um monte de discussão sobre isso, um novo mundo é descoberto, um monte de descoberta, a imprensa é desenvolvida, então existe uma revolução total no mundo. E o poder da igreja é questionado. A igreja começa a perder o poder, existia interesse político nisso, uma série de interesses. Então a igreja, o que não se era permitido questionar a igreja, começou a se abrir espaço para questionar a igreja. Até por isso que a reforma protestante aconteceu também. Tem a reforma protestante, mas do lado disso há os intelectuais que, eu não quero saber de reforma protestante ou não, o que eu quero saber é resgatar as culturas antigas e conhecer as coisas melhor. E o pessoal começou a estudar, e aí começou, as coisas não são bem assim. E não são bem assim por quê? Eles começaram a ler a Bíblia como, vamos tentar pegar os originais da Bíblia. Começou a ler em hebraico, começou a ler em aramaico, começou a ler em grego. E começaram a ler mais criticamente a Bíblia, começaram, tem algumas coisas estranhas aqui na Bíblia. E esses questionamentos surgiram. Olha, existem na verdade 2 relatos da criação. O ser humano é criado 2 vezes em Gênesis. Existem umas coisas duplicadas. Existem 2 relatos distintos do dilúvio. Existem relatos distintos sobre... existem 2 vezes os 10 mandamentos. Será que isso daqui na verdade não foi Moisés que escreveu? Haviam fontes diferentes e alguém juntou essas fontes? Existe um Deus chamado Yahvé, existe outro Deus chamado Elohim. Quando está falando Elohim, existe um comportamento aqui. Quando está falando Yahvé, está falando desse jeito. Eles começaram a analisar criticamente e falaram, não é bem assim. Surgiu com isso também a expansão da Europa, dos países da Europa, que começaram a colonizar a África, colonizar o Oriente Médio, e eles começaram a arqueologia, começaram a vasculhar as coisas. E foram surgindo dados, manuscritos, textos,
monumentos, e começaram a pegar esses estudos, o resultado desses estudos, e aplicar a Bíblia e todos os outros estudos, mas principalmente a Bíblia, que era a grande questão, é o livro sagrado. Aí esse pessoal logo no comecinho já começou, por exemplo, Moisés nunca escreveu o Antigo Testamento, porque na época de Moisés, se ele viveu 1800 ou 1400 anos, ou 2000 anos antes de Cristo, ainda não existia a escrita. A escrita foi desenvolvida muito tempo depois, porque a arqueologia mostra isso, aquilo, tudo. Passam-se algumas décadas, então, agora a arqueologia mostrou que 3.000 anos antes de Moisés já existia escrita. Aí então Moisés pode ter escrito, mas não foi Moisés porque tem redação. Então foi mudando uma série de coisas. Isso foi crescendo, essa crítica à Bíblia. No começo do século XX, já tinha muita coisa desenvolvida, mas deixa eu mostrar aqui, eu não tenho em português, tá? Mas deixa eu mostrar só um detalhe aqui para vocês. Professor Daylett on the Bible. Isso daqui é um artigo do New York Times, lá dos Estados Unidos. Aqui, ó, Berlim, 15 de janeiro. Aqui, ó, correspondente internacional do New York Times. Ele escreveu isso no dia 1º de fevereiro de 1903. Esse cara ele vai dar um relato de que esse professor, o Daylett, ele é o famoso estudioso da cultura assíria e babilônica. Esse cara é o seguinte, ele é filho de um pastor, teólogo, super conservador, o Daylett, que tem vários comentários no Antigo Testamento, ele é um cara super conservador, alemão também. Agora esse cara, o filho dele, é um ultraliberal. E ele fez o seguinte, ele foi lá para o Iraque, que já era colônia dos europeus, e foi ver os antigos povos assírios, os babilônios, foi ver os babilônios, o Iraque ali, a Síria que fica ali na Palestina, no norte da Palestina e tal. E diante de escavações, isso, aquilo tudo, ele viu o seguinte, existe um monte de literatura, foi descoberto um monte de literatura dos babilônios e dos assírios, um monte de histórias, eles começaram a compilar todas essas histórias, e eles descobriram o seguinte, tudo o que Moisés escreveu, ele não escreveu, ele só copiou desses povos. Porque existe lá nos babilônios uma história que é a história de Gilgamesh. Vocês vão ouvir mais do Gilgamesh. O Gilgamesh é o Noé dos babilônios. Existe na cultura babilônia, escrito antes de Moisés, de que os deuses, não eram deuses, os deuses decidiram acabar com os seres humanos e a decisão era mandar um dilúvio, só que tinha esse cara, que era o cara que uma deusa ou um deus gostava muito dele, falou, vai ter um dilúvio, os deuses lá estão preparando, então você faz uma arca, você faz um barco gigantesco, você coloca animais lá dentro e você entra com a sua família, porque daqui a um tempo vai vir um dilúvio e acabar com todo mundo, e aí existem vários paralelos da história, né? Qual a conclusão? Moisés simplesmente, ou não seja Moisés, seja quem for, emprestou desses povos essas histórias e escreveu da forma deles. Então a Bíblia não é a palavra de Deus, é uma compilação de história de outros deuses, de outros povos, e aí começou esse monte de questionamento. E o Daylett vai atacar fortemente, falar que Moisés não inventou nada, foi descoberto o Código de Hammurabi, o Código de Hammurabi era uma lei moral muito boa, na verdade Moisés só adaptou isso, aquilo, ficou todo esse assunto. E foram cada vez mais aparecendo descobertas, muitos manuscritos da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, foram descobertos naquela época, principalmente no século XIX, né? Tudo isso daí levantou todo esse questionamento da Bíblia. E, na verdade, a base de toda aquela historinha lá, daquele monte de sensacionalismo da super interessante, é dessa época. Mas é século XIX, início do século XX. Né? Então, eles trabalham dessa maneira. E eu ao longo do tempo, vou explicar mais, né? O que foi o início desse debate. É importante entender que o pessoal levantou vários questionamentos e vou dar alguns exemplos disso. Antigo Testamento e depois também o Novo Testamento. Tá?
O Novo Testamento, Jesus, será que Jesus existiu realmente? Ou será que ele foi inventado? Se ele existiu, será que ele fez milagre? E, gente, lembra, essa é a época do iluminismo, a exaltação do ser humano. Aí começaram a falar, até um teólogo, o Rudolf Bultmann, ele vai falar o quê, né? Gente, a gente tem que entender que para o homem moderno não cabe mais essa história de milagre. O homem moderno não aceita milagre mais. A gente tem que reinterpretar a Bíblia sem contar com essas historinhas, essas invenções de milagre. Então Jesus não multiplicou pão. Jesus, ele ensinou o pessoal a dividir pão. E os discípulos que alteraram o negócio. E foi seguindo o negócio. Tá? Vamos ver o seguinte. Eu tinha já passado o artigo do Daylet. Agora é o seguinte. Destacaremos o Antigo Testamento depois. Vamos ver um pouco sobre o Novo Testamento, mais precisamente sobre Jesus. E aí eu quero passar um vídeo para vocês. Deixa eu ver se eu estou aqui. Vamos ver parte de uma entrevista com o Reza Aslan, autor do livro Zelot. Esse livro, best-seller nos Estados Unidos, do New York Times. Esse Reza Aslan, ele é um scholar, ele é formado em história, teologia bíblica, ele tem vários títulos e tudo. Ele é muçulmano, mas ele é um scholar, ele é um estudioso. Ele escreveu esse livro, e aí até fala, né, os fundamentalistas nos Estados Unidos ficaram com raiva, nervosos, porque ele escreveu bobagem, isso, aquilo, tudo. Eu vou passar, eu vi isso daqui na Globo News, no programa chama Milênio, é aquele César Pontual entrevista esse cara. Eu vou mostrar pedaços dessa entrevista para ver alguns pontos do que ele fala, e agora você vai ver o quê? Um estudioso da Bíblia, um acadêmico, um professor de universidade nos Estados Unidos. Ele vai falar de Jesus, só que esse, inclusive, ele vai explicar. Ele vai falar de Jesus como o Jesus histórico, não o Jesus da Bíblia. O Jesus histórico eles estão interessados em dados históricos, em fatos históricos. Eles não estão preocupados com discurso religioso. Então ele falou assim, é ciência, isso é ciência, não é religião. É dessa forma que é tratado o negócio. Né? Vou ter que minimizar aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. E vamos ver alguns pontos do que ele vai falar. Infelizmente o som é baixo, mas vocês podem ler. Ele vai falar aqui. Você achou alguma coisa nova? Veja o que ele vai falar. accessible and appealing
anyone else to be involved in this discussion. Só, a gente vai continuar depois. Então ele vem falar isso daí, por exemplo. Ele já disse, não tem nada novo. Nos últimos 200 anos, tudo que já foi debatido sobre Jesus histórico, tudo que foi falado, já foi falado, vamos dizer assim, né? Então, ele vem falar, existem poucos, como os manuscritos do Mar Morto, 1945, os evangelhos gnósticos, que são alguns manuscritos novos, o Evangelho de Judas, tem um monte de livros que eram de comunidades gnósticas, né, que trazem outras versões sobre Jesus, só que eles não falam muito de Jesus, porque também era uma comunidade religiosa dando a interpretação deles, e não dados históricos, né? Então, e ele fala, com esse livro, eu quero que todo mundo participe do debate que já tem entre os acadêmicos, e esse que é o ponto. Aquilo que aparece na Super Interessante, quando o pessoal vem colocar esses assuntos, quando vem esse livro dele polêmico, tudo isso, os estudiosos da Bíblia já sabem, já conhecem, já debatem, existem artigos acadêmicos sobre esses assuntos. É que o pessoal, e aí às vezes fica tipo, eu, como pastor que estudou no seminário, esses debates aparecem no seminário, só que eles não chegam aqui na igreja. E às vezes até, porque para chegar a esse debate aqui na igreja, a gente vai ter que debater um monte de coisa, tem que ter um monte de pressupostos por trás para você entrar na discussão, que não é o caso, não dá tempo da gente fazer isso. Então, eu não estou aqui, não, vamos entrar no assunto, no debate. É só dar uma base de da onde surge isso, para não ficar assim, nossa, mas é porque disseram que Jesus nunca fez isso. E a pessoa fala como fato científico, histórico, está provado, e você está acreditando numa ilusão. E a coisa não é simples assim. Isso que eu quero colocar para vocês. Sim. Mas ele falou cresceu. Sim. O cresceu. Exato. Para nós tem conotações diferentes. A gente pensa em viver assim, cresceu, porque eles partem muito para isso, né? Provavelmente Jesus foi infância, passou. Sim. Ele falou cresceu, né? Então eles vão para esse lado, né? Exato. Cresceu e foi influenciado. E isso. Para nós, como viver, um pouco essa conotação portuguesa para nós. Exatamente. E quer realmente mostrar isso, né? Assim. Até ele fala, eu tentei reconstruir o Jesus histórico em cima do ambiente dele. E ele procura, então, material, recursos, documentos que possam reconstruir, então, esse ambiente de Jesus para poder falar quem ele era. A gente vai continuar, agora o Jorge Pontual vai fazer uma pergunta para ele, que é realmente o típico, tipo assim, o que a gente consegue tirar hoje do que é verdade e do que não é verdade nos evangelhos sobre Jesus, né? E veja o que ele vai falar. How to separate the teachings of the historical Jesus from what was added on. Do que foi adicionado nos evangelhos. That the Gospels are not eyewitness accounts of historical events. These are instead theological arguments made by communities of faith many years after the events in which they describe. In other words, the Gospel writers already believed something about Jesus, that he was the Messiah, that he was the Son of God or God incarnate, and then they wrote their Gospels in order to prove that belief. So they are an argument, they are one side of a debate, not a history or a biography in the way that we would think about that. And so what a scholar has to do is take the claims of the Gospels and analyze them according to what we know about the time in which they were written and the time in which they describe, which are two different times, in order to figure out what is and what is not more historically accurate. Now, as I say, this process has been underway for a very long time. The tools at a scholar's disposal to decide what is more likely and less likely in the Gospels have been in place for many, many years. And there is, at this point, a fair bit of unanimity among scholars over what is more historical and what is not. There's still a great deal of debate. Not everybody agrees with each other. But there are certain verses that there's some
certain passages that most scholars would simply dismiss out of hand. For instance, the nativity passages, the birth stories of Jesus that one finds in Matthew and Luke. Very few scholars would take those nativity stories seriously. Can you give an example of this? Passou. Termina aí. Continua, se você procurar na internet Millennium, Reza Aslam, Jorge Pontual, você vai achar esse vídeo no site da Globo News e você pode ver a entrevista completa. Mas você vê coisas que ele fala ali, né? Então, entre os estudiosos, existe uma certa unanimidade sobre os textos que eles acham históricos e os textos que eles não acham históricos, de acordo com uma série de coisas, né? Porque, por exemplo, o que eles vão falar que eles acham histórico ou não? Vou dar um exemplo simples. No Evangelho de Mateus, Jesus fala da igreja, mas ele não fala, não, essa é a igreja que eu vou construir tudo, mas ele fala assim, ele fala assim, quando existe um problema, você vai chamar os irmãos na igreja para falar, bom, como Jesus ele não ia falar igreja, ele não ia falar, não, ele ia profetizar tudo, não, é porque foi escrito por Mateus, quando ele já estava no contexto de igreja, então quando ele não escreveu o que Jesus literalmente falou, ele adaptou, escreveu aquilo, e falando igreja, porque ele já estava no contexto de igreja. E veja o que ele fala, existe o tempo em que os eventos aconteceram, e o tempo em que os escritores escreveram, e são dois tempos diferentes, o tempo que escreveu e o tempo que foi descrito no que escreveu, né? Então eles têm que, qual é o contexto de Mateus para ele ter escrito desse jeito? E o que ele está descrevendo naquele contexto daquela época, o que isso significava? São diferenças de 20, 30 anos, do evento Jesus até os evangelhos serem escritos. Então ele fala, primeiro, não são testemunhas oculares que escreveram os evangelhos. Outro, eles não estão escrevendo biografia, não estão escrevendo dados históricos. E aí, ele falando como um estudioso, por exemplo, tem textos que o pessoal acha que não é histórico. Ele fala, como ele termina, né? Os eventos sobre o nascimento de Jesus não é histórico, aquilo não aconteceu. Ele fala, poucos estudiosos vão concordar que aquilo seja histórico. Agora entenda o seguinte, qual é o ponto aí? Primeiro, poucos acadêmicos vão dizer isso, vão discordar disso, certo? Ele está falando do grupo dele, porque existe um monte de acadêmicos cristãos que continuam crendo e concordando, entendeu? Então a coisa não é simples assim. Outra coisa, por que eles não acreditam que seja histórico o nascimento de Jesus? Por quê? Então, mas qual você acha que é o motivo deles acharem que... Não, mas vão... Exato. Sim, primeiro, porque não tem dados históricos e tudo, mas o que acontece? Porque o nascimento de Jesus foi um milagre. E como é que um cientista vai acreditar no milagre? Como é que a ciência vai provar um milagre? Então ele fala, Maria, ela não ficou grávida sem a relação com o homem, e ela ficou grávida dessa forma. E ela teve um filho e vieram homens lá de fora e tudo, e toda aquela história. Não tem como provar cientificamente que Maria ficou grávida sem a intervenção de um homem. Então, e aí eles vão colocar, isso daqui parece com o nascimento daquele deus grego, que também o deus vem e engravida a mulher e ela tem o filho, que vai ser o filho do deus e tudo. Isso daqui deve ter sido montado. Eles não têm nenhuma prova científica de que Jesus não nasceu daquele jeito, mas não tem prova científica de que Jesus nasceu daquele jeito. É a mesma coisa, não existe prova científica de que Jesus ressuscitou. E não tem como ter realmente, não é para ter prova científica. Porque a prova científica ela é um experimento, é empírico, o negócio você tem que experimentar. E ressurreição é um milagre, não tem como você ter uma prova científica. Por exemplo, nunca vai ter prova científica de que Deus existe. E a gente não tem problema com isso, porque é uma questão de fé. Não existe prova científica de que a Bíblia é palavra de Deus, é uma questão de fé. E ele está até sendo, vamos dizer assim, justo no debate, falando o seguinte,
O que Mateus, o que Lucas e os outros escreveram, eles não escreveram biografia, eles escreveram uma história teológica. Eles estão fazendo teologia realmente. Principalmente pelo seguinte, naquela época, biografia, como nós entendemos, não existia tanto. Existia biografia, tipo assim, vou escrever sobre a história buscando dados históricos, mas era sem nenhum critério de pesquisa, de verificar essa fonte, aquela fonte. O cara ficava sabendo, ele começava a escrever, e eu vou contar para vocês o que aconteceu. Agora, Mateus, Lucas, João, Marcos, eles estão sim fazendo teologia. Tá? Então, e estamos falando aqui então de dois Jesus. O Jesus histórico, que quem é o Jesus histórico? É o que a ciência consegue achar dados até hoje. Que existiu. Por exemplo, até acho que eu coloquei aqui seguindo o estudo, não há questionamento sobre Jesus ter existido historicamente. Ninguém, os estudiosos, a ciência, não discute se Jesus existiu. Todo mundo concorda que Jesus existiu, sim. Né? Agora, minha questão mas se haviam tantos messias naquela época, existiam outros que se achavam messias, porque só Jesus se destacou e virou o que virou. Né? Aí já é outro ponto, até vou colocar aqui, já estou fazendo meio uma apologética aqui. Mas é importante entender esse ponto. Quando é super interessante estar falando, fazendo aquele sensacionalismo, quando alguém está falando, ele está falando de ciência. E, em primeiro lugar, não que ciência está em conflito com religião. Mas acontece o seguinte, religião em si, o fato de ser religião, crença, ela passa além do que é ciência. Porque, como eu falei, não tem como você provar que Jesus ressuscitou. Foi um fenômeno sobrenatural. A ciência se limita ao natural. Tá? Então, é esse o ponto que a gente tem que entender. Então a pessoa fala assim, prova para mim que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu vou provar com argumentos teológicos, mas eu não tenho prova científica. Prova para mim que Jesus morreu e ressuscitou. Eu não tenho prova científica, eu tenho a prova da mudança que ele fez na minha vida por ele ter ressuscitado. Eu tenho a prova, eu tenho o único argumento histórico, assim, você acha que 2000 anos depois, a revolução que essa crença fez, o fato desses caras crerem que ele ressuscitou, ter vindo até hoje da forma como veio até hoje, foi por acaso? Ou você pode crer que existe uma força superior, que é Deus, que fez tudo isso acontecer para o cristianismo ser o que é hoje, né? Então você pode trazer alguns argumentos, mas o que ele está falando aqui, esse aqui é um cientista falando de ciência. Tá? E aí a gente tem esses pontos. A ciência, a arqueologia, os historiadores descobriram isso com esse documento, com aquilo, eles interpretam, e existe um monte de teoria, nada provado. Eles interpretam, bom, de acordo com esse documento, com isso, com aquilo, com esse fato, a gente acha que é isso. O mais provável é que aconteceu essa coisa. É isso que é importante entender. Tá? Então aí ele está falando de ciência, esse cara. Diferente do que é a fé. A nossa fé e a nossa crença. Entendeu? A gente vai sim, e esse que é um ponto. Esses estudos todos, quando eu tenho lá comentários bíblicos, você tem comentários, você tem bíblias de estudos, eles colocam os comentários em cima dos resultados desses estudos. O que esse cara escreveu também, em cima dos estudos já dos últimos 200 anos, ele compilou de acordo com a interpretação dele. Inclusive, qual a interpretação dele? Jesus, ele era um zelote. Tinha um grupo político revolucionário ali, que eram os zelotes, e Jesus fazia parte desse grupo. Essa é a teoria dele, vamos supor. Agora, vejam só. Por exemplo, se Jesus nunca fez milagres, eu posso argumentar também de certa forma. Se Jesus nunca fez milagres, então foi uma invenção aquilo que tem nos evangelhos. Os discípulos foram mentirosos, agiram de má fé e morreram por causa dessa mentira que eles mesmos forjaram. Eles começaram uma nova seita debaixo de muita perseguição, dando a própria vida em cima de uma doutrina inventada por eles mesmos. Faz sentido isso? Esses caras então inventaram Jesus, exageraram Jesus. Jesus foi um cara comum, ele não fez milagre nenhum, mas daí os discípulos, depois que ele morreu, eles falaram, não, ele não ensinou a dividir o pão, ele fez multiplicar os pães. Esses caras criaram isso,
acreditaram no que eles criaram ao ponto de morrer por isso. Tá? E essa mentira deu sucesso. Ou era Jesus que era um charlatão. Tá? E apesar de ter um discurso moral correto, Jesus agia perversamente enganando as pessoas para conseguir fama, para chamar a atenção das pessoas e fazê-los crer que ele era algo que na verdade não era. Então você pode partir para esses lados. E aí a maioria vai falar assim, não, Jesus não era um charlatão. Nem os historiadores creem que Jesus era um charlatão. Tá? Acham que ele sabia emocionar as pessoas para as pessoas fazerem crer que estavam curadas. Isso é o máximo que o pessoal chega. Tá? Os historiadores, vamos dizer assim. E esses aqui eu vi num debate de um cristão com um ateu. Assim, então, por que esses pescadores ignorantes criaram essa doutrina? Então o cara falou, porque eles não tinham nada o que fazer da vida e inventaram essa história. Daí todo mundo até dá risada, Paulo, um pouquinho. Você está se dizendo um cientista, dá algo mais científico para mim. Uma razão desses caras criarem isso daí. Uhum. Ou foi assim, não lembro se já teve isso, mas foram em épocas diferentes e um teve acesso ao outro para escrever, porque as histórias são muito parecidas para que todo mundo tivesse essa loucura de inventar uma história. Exato. Não, se entende-se, a grande parte dos estudiosos hoje, por exemplo, eles concordam que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito e Mateus e Lucas consultaram Marcos. Existe inclusive, seguindo essa teoria, é o seguinte: existe a teoria das duas fontes do Novo Testamento. Eles chamam fonte Q, mas é Q de fonte em alemão, que a maioria diz aqui veio tudo da Alemanha. Seguinte, eles creem que existiam dois documentos principais, o Evangelho de Marcos e essa outra fonte, que devia ser uma coletânea de histórias sobre Jesus. E que Mateus e Lucas consultaram essas fontes e adaptaram elas para a teologia que eles queriam colocar no livro deles. Por isso que você tem histórias iguais, às vezes escritas um pouco diferente. E aí eles têm, por exemplo, porque tem algumas histórias que estão ipsis literis copiadas, exatamente igual. E tem outras histórias que foram a mesma história, mas escrita um pouquinho diferente. Por isso que não, isso aqui eles pegaram essa história de outra fonte, não aqui de Marcos. Então tem esses debates, né? Na história da igreja, eles vão dizer, a igreja diz o seguinte: o Evangelho de Marcos Marcos escreveu em cima de Pedro narrando para ele. Pedro foi a fonte em que Marcos escreveu, né? Marcos escreveu debaixo de Pedro como testemunho ocular. E aí, então, por isso até foi um dos primeiros evangelhos, e depois Lucas e Mateus fizeram o evangelho deles. Certo? Na terceira pessoa. Na primeira, isso. Ele coloca na primeira pessoa do plural. Porque a ideia... exatamente. Exatamente isso. Até a metade de Atos, o que se entende é que ele buscou fontes para saber o que aconteceu até ali. Só que ali, ele entra na caravana de Paulo. E por isso que ele começa a falar nós. Então, se você lê Atos, você vai perceber isso. Ele começa falando na terceira pessoa e depois ele muda para segunda pessoa do plural, porque ele está participando daquela história, né? Ali ele foi testemunho ocular. E veja que Lucas, ele fala que ele fez um estudo acurado lá no começo do Evangelho. Então, tipo assim, de história, quem fez mais foi ele, vamos dizer assim, tentar levantar dados históricos, tá? Vamos seguir um pouquinho. O mito da imparcialidade do estudo científico. Esse é um ponto importante de entender também, que é o seguinte. Deixa eu ver que horas são. Rolou 11h44 já. É importante entender o seguinte. O pessoal fala, é ciência. E parece que a ciência está glorificada. É importante entender que é impossível uma pessoa, um cientista, não usar pressupostos. Existem pressupostos na ciência. Que o pessoal fala, o que é científico é exato, é perfeito. Primeira coisa, aquele artigo que eu mostrei para vocês, o Daylight, ele detona o Antigo Testamento, sabe por quê? Ele é um antissemita e ele quer acabar com a religião judaica. Existe até um livro
que mostra, o livro chama As Fontes do Antissemitismo na Teologia Alemã. A grande escola de teologia no mundo é a Alemanha. Na Alemanha que surgiu a crítica textual. Os grandes teólogos da crítica bíblica textual são alemães ainda hoje. Por exemplo, se você quiser fazer um doutorado em teologia, você é obrigado a falar alemão. Às vezes, para fazer o doutorado em uma área, você pode escolher, às vezes, algumas línguas. O alemão ele é obrigatório em qualquer curso superior. Em alguns mestrados é obrigado o alemão. Mas em todos os doutorados de teologia, você é obrigado a saber alemão. Por quê? A Alemanha produz muito material teológico. Desde aquela época até hoje. Então tem muito livro que só tem em alemão. Que não tem em outra língua. Então você é obrigado. E esses caras, um monte, depois foi mostrado, esse livro vai mostrar, um monte desses teólogos, eles são antissemitas, eles estão tentando desconstruir o Antigo Testamento, que eles querem desconstruir a teologia dos judeus. Até alguns eles falam, os cristãos, esse cara, o Deilich mesmo, ele vai falar, os cristãos deveriam jogar fora o Antigo Testamento e ficar só com o Novo. Porque ele tem ódio pelos judeus. E esses livros vão explicar de onde surgiu esse ódio dos alemães pelos judeus naquela época, em vários outros momentos. Então. Então, olha esse outro aqui. Desculpa que está em inglês. Dia 3 de janeiro de 2014, super recente. Bebidas açucaradas engordam realmente? Depende de quem perguntar. Esse artigo, eu vi recentemente uma revista, é o seguinte: se a pesquisa científica for patrocinada pela Coca-Cola, Pepsi e tudo mais, vão falar assim, não tem nada a ver Coca-Cola com engordar. Aqui, entre os revisores, sem conflito de interesse, 83% disse tem relação total bebida com engordar. Aqueles patrocinados, 83% diz exatamente o contrário. Então, se é tudo ciência, por que existe diferença no resultado científico? Porque existem interesses, existem pressupostos. Então, quando o pessoal fala assim, está provado cientificamente isso, toma cuidado com isso. A ciência foi colocada como a nova religião, a santa e pura. Se ela disse, é verdade. Toma muito cuidado com isso. Tá? Isso pesa para as pessoas, né? Quando você fala que é cientificamente comprovado. Exatamente. Eu comi muito com isso na faculdade. Eu tenho uma amiga do doutorado que ela tem dificuldade para dormir e ela vai fazer um curso da mente. E no curso da mente eles falam que a mente é comprovado cientificamente que a mente é capaz de controlar qualquer coisa. Com o poder da mente você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Então tem teórica e prática desse curso. Certo. E aí eles falam, inclusive, que Jesus, ele era um ser tão equilibrado mentalmente que ele conseguia fazer tudo por causa da mente. Então, por exemplo, quando Pedro, ela até deu esse exemplo, quando Pedro andou sobre as águas, é porque ele chegou ao equilíbrio da mente de Jesus. Jesus levitava, porque ele tinha o poder da mente. Então, e aquilo fez muito sentido para ela, sabe? Certo. Endeusando a mente. A mente humana, o poder da mente e tudo. E aí que você tem essa série de coisas, tipo, o pessoal vem com esse assunto, a ciência provou isso. E às vezes o que acontece é o seguinte, principalmente nos estudos históricos, está provado cientificamente, daí de repente eles fazem um achado arqueológico, então, de acordo com esse dado arqueológico, na verdade é isso. Na verdade, ciências são verdades transitórias. E isso, exatamente. É importante, o que eles falam, não, é cientificamente provado hoje, daí daqui a 10 anos, então, desprovou aquilo, entendeu? Aquela história que comer muito ovo faz mal. Primeiro falava que não podia comer ovo. Agora tem uma que tem que comer ovo. Exatamente, tem um ovo cozido por dia faz bem. Então. Igual. Eu vi essa semana, sabe aquele Stephen Hawking, aquele cientista, né?
Ele que foi o cara que criou, que desenvolveu a teoria do buraco negro. Essa semana saiu uma matéria que ele disse que pode ser que não exista buraco negro. Ele mesmo. Por quê? Aquilo que existe uma radiação pequenininha que sai quando termina o buraco negro e tal. Pode ser que essa radiação não exista porque talvez não exista buraco negro. Ele começou com isso. E até falou assim, é só um ensaio que está nos arquivos dele. E falou assim, só estão levando a sério porque é o Stephen Hawking. Porque se fosse outro cientista iam dar risada na cara dele. Entendeu? Então, gente, tem que tomar cuidado com isso, tá? Aqui são os que eu coloquei, né? Esse assunto, e a gente vai parar por aqui hoje. Eu até copiei uma coisa interessante. Deixa eu ver se eu estou com o arquivo aqui. Eu tenho um outro aqui. Vocês já viram esse vídeo? Deus existe sim? Não vai rodar. Será que não vai rodar no iTunes? QuickTime. Vamos ver se o QuickTime roda. Não. Vamos ver se vai abrir. Acho que vai. Vocês já viram esse vídeo? Vamos ver se ele vai rodar. Não vai rodar aqui, tá preto. Não tá. Infelizmente não. Isso daqui é do John Lennox. Ele é um professor na Universidade de Oxford. E ele está fazendo uma palestra na Universidade de Oxford. Fala assim, Deus existe sim. E é maravilhoso. Ele vai argumentar cientificamente a existência de Deus. Inclusive ele debate com aquele cara que é o Papa do ateísmo hoje, que eu esqueci o nome no mundo hoje. Que é o cara que é parecido com Dawkins. Esqueci o nome dele. Mas é muito bom. Esse vídeo você tem que procurar na internet. Deus existe sim, John Lennox. Se você procurar no YouTube você vai ver. É muito bom. O cara vem com argumentos científicos para provar que Deus existe. Que cientificamente é razoável crer que Deus existe. É muito legal. Então, é importante a gente entender isso e ver esse acadêmico, ele falando no final, ele fala, eu creio que Jesus morreu e ressuscitou para perdoar os nossos pecados. E isso, ele vai falar no final, ele prega o evangelho lá na universidade, entendeu? É muito legal mesmo. Então, para finalizar o nosso estudo, eu só gostaria que vocês entendessem isso. A apologética cristã, o que acontece, a apologética da Bíblia é entender esses argumentos, esses assuntos que o pessoal coloca, para você saber que, quando eles vêm com essa história, olha, Moisés nunca escreveu porque houve editores da Bíblia por isso, existem coisas, isso que é importante entender, existem coisas que você precisa prestar atenção, ou talvez saber que eles não estão inventando história. Eles têm motivos para dizer isso. Agora, a teoria que eles tiram em cima desse fato é que você tem que tomar cuidado. Então, por exemplo, existem vários argumentos para crer realmente que o Pentateuco não foi escrito por uma pessoa só. Ou que foi escrito por uma pessoa só, compilando fontes diferentes. Agora, a gente vai falar mais sobre isso, principalmente que eu quero falar do Antigo Testamento, isso daqui tira o fato da Bíblia ser palavra de Deus? Isso apaga esse fato da Bíblia ser palavra de Deus? Moisés poderia ter consultado fontes e através dela ter compilado e continuar sendo palavra de Deus? Ou não? Ele tem que ter recebido uma inspiração e começou a escrever da cabeça dele. Sim, pode, sem problema nenhum. E isso que por exemplo, o pessoal às vezes vem com alguns dados e a minha preocupação não, foi Moisés que escreveu e ele escreveu assim, até o pessoal vem, contradições na Bíblia. Primeira coisa, os cristãos dizem que foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Então quer dizer que ele escreveu a própria morte dele, que está no final de Deuteronômio, né? Não, o finalzinho não foi Moisés. Não, Deus deu para ele, já profetizou a morte dele. A gente começa a querer fazer o negócio, né? Se não foi Moisés que escreveu tudo, não é mais palavra de Deus. E a Bíblia não está dizendo isso, né? Moisés escreveu. Os textos estão falando, Deus fala, Moisés escreve, Moisés escreveu. Agora, a forma como esse texto chegou até nós, se houve
atualização do texto são coisas que a gente vai ver. E às vezes tem atualização, então foi mexido, então não foi Moisés que escreveu, então foi feito centenas de anos depois de Moisés, então não foi Moisés que escreveu. Não, pera um pouquinho. Não precisa jogar fora o negócio assim, só porque você viu um negócio você já vem com um monte de pressupostos. É isso que a gente precisa prestar atenção. Eu quero mostrar alguns exemplos na próxima aula para vocês, tá bom? Então, nós vamos encerrar aqui. De novo, estou caminhando com alguns assuntos em volta que a gente vai trabalhar o Antigo Testamento, tá bom? Alguém tem alguma pergunta antes de ficar em pé? Não, vamos ficar em pé.